acolhida de hoje. Para você, as memórias do outro importam? Por quê? Vamos lá, 2 minutinhos para vocês responderem. Voltamos aqui agora com a interação de vocês. Vamos ver aqui a Pro Janaína colocou: importam, pois as memórias alheias são aprendizado para nós. Cateriner, acho que é assim, Cateriner, porque a minha opinião mostra que a gente se importa, sendo boa ou ruim, é sempre bom ouvir. E alunos de Vitória, Brasil, se importam para conhecermos suas lembranças. Muito bom, né? Eu vi de uma professora aqui que ela colocou que era um sinal de empatia, né? Você ouvir o outro, né? Aqui, sim, sinal de respeito. Professora Luciane, sinal de respeito e empatia. Também a Márcia colocou sim, pode nos passar o conhecimento já vivido. E é isso mesmo, né? Acho que a gente faz pouco isso, né, meninas? A gente, às vezes, não ouve muito. Não né? dá atenção devida. O outro. Ou ouve com desdém, né? Ou ouve com desdém, e às vezes a gente ouve e já quer contar o nosso. Sim, né? nossa, isso é pior ainda, né? De ouvir primeiro e depois contar, né? Sabe aquela coisa assim, a pessoa vem te contar um problema, aí você fala, ai, mas o meu é pior. Aí você conta o seu mesmo. E o dela ficou para trás, coitada. Assim, mas acontece isso sim. A gente faz isso principalmente nessa correria. Às vezes a gente faz sem querer, claro, mas algumas pessoas fazem propositalmente, sim, né? Sim. Então, a gente precisa tomar cuidado. Mas é sempre legal, sim, ouvir as memórias, né? Então, vamos... E não ficar, né, André? Que tem gente que fica assim, você está contando lá como você se sentiu em relação àquilo, ou como você se sente, e o outro fica querendo podar o seu sentimento, né? Mas, você não acha que você está exagerando? Talvez não tenha sido isso. Então, quer interferir na memória do outro, né? Isso também é complicado. Sim, porque a memória do outro só ele sentiu, né? Não dá para você falar que não é bem assim. Você sente diferente, né? Que bom, né? Sim. Que bom. Então, respeite o outro. Vamos lá. A gente tem agora um videozinho. Pode colocar um videozinho para eles. Prazer. Você guarda aquilo que tem significado para você. Primeiro namorado, por exemplo. Jogando bolinha de gude com o meu pai. Sem a memória a gente não sabe nem quem a gente é, né?
a vovozinha já está começando. E hoje vamos falar de um assunto pra lá de importante: a memória. Todo mundo já sabe que é por causa dela que temos a capacidade de adquirir, armazenar e recuperar informações no nosso cérebro. Mas você já parou para pensar qual é a verdadeira importância das memórias na nossa vida? Memória é tudo, né? Sem a memória a gente não sabe nem quem a gente é, né? Guardar o passado e até mesmo pensar no futuro, para isso tem que ter lembranças também, né? Minha primeira lembrança de vida era jogando bolinha de gude com o meu pai. Era uma brincadeira de roda que usava naquela época, de pular corda, de pular amarelinha. Uma lembrança que me marcou foi quando eu me formei na 8ª série. Primeiro namorado, por exemplo. O meu casamento, eu não esqueço também. O nascimento da minha filha. E também a minha separação também não esqueço também não. Adorava ouvir a história dos mais velhos. Eu acho que a experiência de outras pessoas ajuda a gente. Eu sempre gostei de ouvir a história dos mais velhos. Eu acho que isso te acrescenta muito. Você quer que eu conte a história? Ouvir com cuidado a história de alguém mais velho é, sem dúvida nenhuma, um jeito de expandir a nossa visão de mundo. Mas o mundo está acelerado e as pessoas parecem não ter mais tempo ou mesmo interesse para ouvir os causos de alguém que viveu uma outra época. Olha só, né? Nós havíamos acabado de comentar essa questão, né, da importância do ouvir, e aí o videozinho, né, acaba nesse momento em que nós não temos muita paciência em ouvir a história dos mais velhos, né? Em compensação, é dito também ao longo do vídeo o quanto isso é importante, né? Enriquecedor, né? Enriquecedor, isso. Né? E conhecemos a nossa raiz, né? Sim. A Elaine, que trabalhou também uma aula com o Daniel Munduruku, né? Foi muito legal ele colocar a importância, então, dos mais velhos passarem os conhecimentos. E esses conhecimentos vêm com essas memórias, né? Alguém quer complementar alguma coisa, uma das duas? A Nádia tem que falar hoje é dia da Nádia. Eu tenho que falar, é verdade. É sempre muito enriquecedor, né? A gente aprende, né, com os mais velhos, né? Então, dar ouvido ao que eles estão falando, né? Escutar histórias novas, né? Acrescentar no nosso contexto de vida, né? O que aquilo pode importar, né, para nós, né? O que o nosso pai, a nossa mãe, os nossos avós trazem de bagagem é sempre muito importante, né? E dá valor, né? É uma, como se diz, é uma relíquia da nossa história, né, de vida. Sim. Aliás, que todos nós somos um produto de todas essas histórias, né? Sim. De todos esses discursos que nós ouvimos até então, né? Então, nós somos o produto. Não adianta a gente falar que não, porque somos, né? Em determinados momentos a gente demonstra mais, em outros menos. E é claro que nós vamos ressignificando, como nós fizemos na aula de ontem, né? Nós vamos ressignificando tudo isso, né, no nosso dia a dia, porque o que ficou lá atrás aconteceu num outro momento, e quando a gente passa isso para o dia de hoje, a gente percebe que ele tem um outro sabor, vamos dizer assim, vamos ser poéticas hoje. Ele vai ter um outro sabor, né? Então vamos lá. Vou trazer hoje para vocês, e eu nem posso demorar muito, porque tem um áudio e depois mais um vídeo bem legal. Eu vou colocar o áudio para vocês, vou ler rapidinho primeiro o que acontece aí com o Mate do João Cardoso, que é um conto que está na apostila, no caderno, no volume 1, tá? Nós já fizemos essa aula, né? Então vamos lá. O Mate do João Cardoso, de João Simões Lopes Neto. Esse conto faz parte de uma obra chamada Contos Gauchescos, editada pela primeira vez em 1912, composta por 19 contos, os quais se desenvolvem em ambientação no Pampa Gaúcho. As histórias são contadas por um velho vaqueiro, chamado Blau Nunes, e as histórias, em geral, narram aventuras de peões e soldados. As narrativas retratam a vida do gaúcho trabalhador com a linguagem típica do interior do Rio Grande do Sul, mas o autor demonstra um enorme respeito pelos elementos desse estilo de vida, os animais, os instrumentos, a paisagem. O que acontece então com esse conto? Vocês vão perceber ao longo da narrativa, que ele vai trazer todos esses elementos que faz com que nós
possamos conhecer, então, um pouquinho daquele lugar naquela época e, inclusive, o modo como as pessoas se comportavam. Da outra vez que foi passado, houve algum comentário assim, nossa, que preconceituoso. Gente, vamos nos livrar disso nesse momento, porque quando a gente vai analisar um texto, a gente precisa se livrar um pouco disso. Primeiro a gente olha friamente naquilo, depois a gente pode trazer debates, né, sobre isso. Mas no primeiro momento, vamos ouvir, vamos prestar atenção nesse regionalismo todo que tem aí nessa fala, que é bem legal, que foi feito, ele foi lido por um gaúcho. Eu pedi para um gaúcho ler isso, porque senão não teria graça, eu não conseguiria representar da mesma forma. Ok? Vamos lá, pode colocar. O mate João Cardoso. Ala fresca, que demorou a tua fritada, você reparou? Quando nós apeamos, era o pino do meio-dia, e são 3 horas largas. Cá pra mim, essa gente esperou que as franguinhas se pusessem galinhas, e depois botassem, para depois apanhar os ovos, e só então bater essa fritada encantada, que vai nos atrasar a troteada, obra de 2 léguas, de beiço. Isso até faz me lembrar um caso. Você nunca ouviu falar do João Cardoso? Não? É pena. João Cardoso era um sujeito que vivia por aquele meios do Passo da Maria Gomes, bom velho, muito estimado, mas charlador como 30, e que dava um dente por 2 dedos de prosa, e muito amigo de novidades. Também, naquele tempo, não havia jornais, e o que se ouvia e se contava ia de boca em boca, de ouvido para ouvido. O primeiro jornal que vi na minha vida foi em Pelotas mesmo, aí por 1851. Pois, como dizia, não passava um andante pela porta ou mais longe ou mais distante que o velho João Cardoso não chamasse, risonho e renitente, como mosca derramada. E aí, no mais, já enxotava a cachorrada e puxava o pito de trás da orelha, pigarreava e dizia: olá, amigo, apeie-se, descanse um pouco. Venha tomar um amargo, é um instantinho. Crioulo? O andante, agradecido à sorte, aceitava, menos algum ressabiado, já se vê. Então, que há de novo? E para dentro de casa, com uma voz de trovão, ordenava: ô crioulo, traz mate. E já se botava na conversa. Falava, indagava, pedia as novas, dava as que sabia, ria-se, metia opiniões, provava umas coisas, ficava buzina com outras. E o tempo ia passando. O andante olhava para o cavalo e já tinha refrescado. Olhava para o sol, que subia ou descambava, e mexia o corpo para levantar-se. Bueno, são horas, seu João Cardoso. Vou marchando. Espere, o meu estanquinho. Ô crioulo, esse é mate. E retomava a charla. Nisso o crioulo, já calejado e sabido, chegava-se-lhe manhoso e cochichava-lhe no ouvido: senhor, não tem mais erva. Traz desta mesma, não demores, crioulo. E o tempo ia correndo, como água de sanga cheia. Outra vez o andante se aprumava. Seu João Cardoso, vou me tocando, passe bem. Espere, homem de Deus. Enquanto a galinha lame a orelha: ô crioulo, olha esse mate, diabo. E outra vez o negro no ouvido dele: mas senhor, não tem mais erva. Traz dessa mesma bandalha. E o carvão sumia-se, largando sobre o paisano uma riscada do branco dos olhos, como escarnicando. Por fim, o andante não aguentava mais e parava a patrulha. Passe bem, seu João Cardoso. Agora eu vou mesmo. Até a vista. Ora, Patrícia, espere. Ô crioulo, olha o mate. Não mande vir. Obrigado. Pra volta. Pois sim. Porém, dói-me que você se vá sem querer tomar um amargo nesse rancho. É um instantinho. Ô crioulo. Porém, o outro já dava de rédea, resolvido a retirada. E o velho João Cardoso acompanhava-o até a beira da estrada e ainda teimava. Quando passaram, apeie-se. O chimarrão aqui nunca se corta. Está sempre pronto. Boa viagem. Se quer esperar, olhe, que é um instantinho. Ô crioulo. Mas o embussalado já tocava a trote largo. Os mares do João Cardoso criaram fama. A gente daquele tempo, até quando queria dizer que uma coisa era tardia, demorada, maçante, embrulhona, dizia que estava com o mate de João Cardoso. A verdade é que em muitas casas e por muitos motivos, ainda às vezes parece-me escutar João Cardoso, velho de guerra, repetir ao seu crioulo: traz dessa mesma, diabo, que aqui o senhor tem pressa. Você já não tem topado disso?